Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, Marcinha. Boa noite a todos os participantes. Para quem vai assistir agora e para quem vai assistir depois. Boa noite. Buenas noches. Buenas. Então, vamos começar essa live. A Carla vai ler uma mensagem do livro Filho de Deus, a mensagem número 27. A gente saiu da ordem cronológica para ela casar com o tema. Né? Bora lá. Deus permanece. Jamais abandono, solidão e infortúnio. Deus permanece contigo. Ele é o fulcro gerador de poder, em torno do qual tudo e todos gravitam. Dele é a linguagem positiva, atuando à distância, no equilíbrio cósmico, na força de atração das moléculas. Magneticamente a ele atraídos, estamos associados uns com os outros, na grande obra de regeneração. Sua ação se expande e produz efeitos que se devem realizar através dos fenômenos vivos da natureza. Quando as circunstâncias se apresentam aziagas, fomentando sombras e amarguras, quando as enfermidades predominarem, diminuindo a resistência, quando as necessidades se multiplicarem em turbilhão de inquietudes, quando os apodos invistam sem piedade e todos se tenham ido, Deus permanece contigo. Quando um homem cai, há um distúrbio no equilíbrio universal. Quando ele se reergue e avança, a harmonia sideral se reorganiza. Tudo é um cosmo no universo, e as leis que te regem o destino impõem-te a gravitação harmônica em torno do astro-rei. Deus aí permanece. Condutores orientam o passo, mestres conduzem o ensino, leis governam a vida. A tua vida escreve páginas que irão influenciar outras vidas, nelas permanecendo como exemplos, estímulos ou derrotas. Deus permanece sempre guiando-te e fortalecendo-te para o final feliz. Não o duvides, nem o desconsideres. Descobre-o, pois que ele permanece contigo. Nossa, belíssima, né? Então, seguindo no embalo dessa belíssima oração, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a esse Deus que sempre nos guie, esteja conosco em todas as horas, ou melhor, que nós estejamos contigo, convosco, né? Porque o homem se
pequena e se afasta de Deus, né? E a gente se torna forte quando a casa dele retorna. Então, que possamos, Senhor, retornar a fazer o nosso caminho do filho pródigo, retorno ao lar, né? Possamos cada dia termos um pouco mais de luz para compartilhar com nossos irmãos. Nem que seja a chama de um fósforo, mas que isso, juntando com outros, e a gente se autodescobrindo, chegaremos um dia a Ti. Pedimos a permissão de nossas guias pessoais, de nossa egrégora de luz, dos espíritos benfeitores que aqui estão neste momento, que possamos dar início a mais esse estudo belíssimo, um tema maravilhoso, Deus, né? Nessa noite de hoje. Que possamos trazer o melhor de nossos pensamentos e nossos sentimentos e emoções. Possamos ser intuídos, envolvidas, sustentadas em vossa luz. Então, pedimos a permissão em nome de Jesus, nossa espiritualidade, de Joana, nossa mentora, mas sobretudo de Deus, para que possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Certo que um dia chegaremos a Ti. Jesus, se conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. A crença em Deus. Então, dando continuidade ao livro Libertação do Sofrimento, já estamos no capítulo 3. Ah, Maria de Fátima. Oi, Fátima, boa noite, querida. Boa noite. Então, Libertação do Sofrimento, capítulo 3º, momento com Joana. Hoje já são 24 de fevereiro de 2024, Estação da Luz Tavares. Então, nós colocamos aqui no slide essa imagem que é o símbolo do Renascimento, né? Da Capela Sistina, que é o desenho, é a pintura do fresco, do afresco de Michelangelo no teto da Capela Sistina, no Vaticano, em Roma. É o momento da criação do homem, que Deus, antropomórfico, em forma de homem, esse senhor de barba branca, criou o homem, e que está ali, tipo um atleta grego, que eram os princípios do Renascimento, né? A inspiração de Michelangelo. E foi a capela foi uma comissão de um papa, não tenho aqui, mas é o simbolismo do Deus que nós acreditamos numa figura de um homem, de um senhor. Sempre se imaginou isso, né? Desde a Grécia, de Roma, e de muitos e muitos séculos para trás, milênios, que Deus estaria sentado num trono. Mas é isso que a gente vai aqui com Joana, nesse livro Libertação do Sofrimento, vamos nos envolver com o tema. Passa para o próximo slide, eu vou um minutinho. Eu posso ir lendo para você. Vai lendo, porque um minutinho que eu acho que um cachorro intruso entrou aqui na sala. Vai lá. Eu vou colocar mudo e vou sair por um segundo aqui do... Tá bom. Mas eu volto. Mas pode... Tá. Deus encontra-se tão profundamente entranhado no ser humano que dificilmente o mesmo pode afastar-se de sua presença. Criado simples e ignorante, o espírito carrega no íntimo o psiquismo divino que o originou, a fim de fazê-lo desenvolver-se até atingir a glória celeste que lhe está destinada. A crença em Deus é, portanto, um fenômeno natural, genético, de que ninguém se pode considerar destituído. Manifesto em toda a sua obra, o Pai Criador antecede-a e sucedê-la-á, quando venham a ocorrer as alterações e término dos ciclos, que constituem a relatividade dos tempos.
o Tudo cachorro. certo? Tudo, tudo. Eu liguei para minha irmã. Olha aí, vamos fazer uma viagem no tempo, vamos para o Homem das Cavernas. Quando tinha aquelas tempestades, o homem da caverna, atavicamente, acreditava que uma força maior mandou aquela chuva. Quando tinha fogo, quando tinha explosão, um vulcão, quando aparecia um animal, tudo no reino da natureza era a criação de Deus. Então, o que percebemos com essa leitura e percebemos analisando a história do homem, que desde que o homem é homem, ele acredita numa força maior que ele, porque ele não criou o mundo. Na verdade, é muito belo que a pessoa mais simples, mais ignorante, como ela coloca aqui, acredita que o mar tem o Deus do mar, tem os deuses do fogo, do sol, e que o sol é um milagre. Então, olha aí, Deus encontra-se tão profundamente entranhado no ser humano que dificilmente mesmo pode afastar-se da sua presença. Fomos criados simples e ignorantes, aqui sempre visando o espírito. O espírito carrega no imo, no íntimo, o psiquismo divino que o originou, a fim de fazê-lo desenvolver-se até atingir a glória celeste que está destinada. Nós estamos numa live sem grandes pretensões, mas sabemos e estamos aqui estudando a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Nós temos como base, como princípio, a reencarnação, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos, e são muitos princípios da doutrina espírita. Então, fomos criados por Deus, espiritualmente, simples e ignorantes. Quando reencarnamos, precisamos de um corpo, precisamos de uma genética, e daí essa genética do pai e da mãe, mesmo assim, tem suas exceções, dependendo do mérito do espírito, dependendo se ele merece ou não merece, se ele está em prova, se ele está em expiação. Então, nunca esquecer isso. Fomos criados simples e ignorantes. E quem nos criou foi Deus. A crença em Deus é, portanto, um fenômeno natural. Vem em nós. Já está em nós. É o gene de Deus. Quem já ouviu falar no gene de Deus, né? De que ninguém se pode considerar destituído. Manifesta em toda a sua obra o Pai Criador, antecede-a a sucedê-la quando venham a ocorrer as alterações, término dos ciclos que constitui a relatividade dos tempos. A obra se manifesta e sabemos que os mundos têm os ciclos, estamos agora passando por uma transição planetária e que nos encontramos em problemas de toda a ordem, porque vamos mudar para a regeneração, mas nós, seres humanos, muitos não aceitam Deus, muitos querem questionar Deus, muitos se acham vítimas de Deus, e por aí vai. Quer fazer algum comentário, Carla? Eu lembrei do Haroldo Dutra, que outro dia ele estava falando. Pega uma célula do seu sangue, bota no microscópio que você vai encontrar o filamento de Deus. Se ainda não saiu, é porque a máquina não pode aferir, mas que é de Deus, é de Deus. Quando você descobrir, vai saber quem é seu pai. O autor pela obra. E nós colocamos aqui como um pano de fundo, um background, um raio de sol interpenetrando nas nuvens, né, e chegando ao mar. Como não imaginar que é uma inteligência superior que criou tudo e todos, e que é
para nós, muitos de nós, a maioria de nós, eu diria, tão distante, tão incompreensível, porque nós não conseguimos visualizar o que é Deus, né? Aquela pergunta primeira do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Então, Que vamos é. que vamos. É o que é, não é quem, não é aquele, Ah, não é o Deus do Michelangelo ali sentado na Capela é. Sistina, Desculpa. barbado. Né? É o que é Deus, O a que primeira é Deus? pergunta O que de é Allan Deus? Kardec. Acabei de ver. A primeira pergunta de Allan Kardec para os espíritos. Quer ler aí, querida? Atribuir-se tudo quanto existe na sua harmonia e ordem como resultante do acaso é conceder-lhe uma superinteligência que soube organizar e manter o universo conforme o conhecemos. Ademais, considerar-se que o evolucionismo consegue explicar toda a sua complexidade, o milagre da vida, sem a necessidade do criacionismo ou da presença de um autor, é oferecer-lhe uma transcendência que se assemelha à própria divindade. Duas alternativas, pois, se confrontam em antagonismo, que é mais resultante da interpretação de conteúdos do que da legitimidade factual, podendo ser solucionado o impasse através de ambas as teorias. Vale a pena dizer que o evolucionismo é baseado na teoria de Charles Darwin, que fala exatamente que o homem vê evoluindo os animais, e que essa evolução não se deu com a presença de Deus, que é da matéria, é da natureza. Já o criacionismo, que é que Deus criou o mundo em 7 dias, é ver a literalidade da Gênese mosaica, né, do livro do Antigo Testamento, de uma forma que chega a ser ingênua. Então, ela fala que as duas podem ser combinadas, que de fato o evolucionismo teve o dedo de Deus, mas que não se deu em 7 dias, né? São 6 fases, e no 7º dia descansou, porque são bilhões de anos, são muitos e muitos espíritos puros, co-criadores, no caso do planeta Terra, trabalhando com Jesus, o nosso governador, trabalhando com as mônadas celestes para criar o planeta e vir as primeiras algas, os primeiros seres vivos, que desde a pedra já possuía ali as moléculas, os elementos, o carbono, aí veio o mar, o oceano, e por aí vai. Então vamos ver o que ela continua falando para combinar essas duas vertentes. O psiquismo divino concebeu e elaborou a vida, graças a uma programação que se concretizou no processo evolucionista, etapa a etapa, com os intervalos correspondentes ao período da morte, em que o psiquismo prosseguiu experimentando continuidade evolutiva, retornando em formas primitivas que se fizeram cada vez mais complexas, até atingir expressões superiores nos animais evoluídos, culminando nos seres humanos. Então vamos imaginar. Volta lá, por favor. Essa imagem que eu coloquei de background, Ai, peraí. são galáxias, não são estrelas, não são sóis, são galáxias. Nós temos bilhões de sistemas. O universo não para de crescer, a gente não tem noção. Então, esse psiquismo, o psiquismo divino, Deus, concebeu e elaborou a vida graças a uma programação física, eletromagnética.
de juntar moléculas para formar a primeira alga. Tudo é energia condensada se transformando em matéria, matéria se transformando em energia. Quando um animal desencarna, o corpo dele vai para a terra, mas essa energia do animal continua. É por isso que a gente imagina os estágios no mineral, no vegetal, no animal, preparando o mundo. Então, olha aí, concretizou no processo evolucionista aquele réptil primitivo, deu origem ao réptil que existe hoje, às cobras, aos lagartos, ao crocodilo. O crocodilo é uma espécie de milênios. A tartaruga, né? Então a gente A baleia. a baleia. Então essas células, vamos imaginar um emaranhado energético que, quando se une, gera vida. Eu acho fácil a gente entender no seguinte modo. Aqui no norte, que eu estou temporariamente em Belém, se o calor é muito forte, com chuva, de repente começa a aparecer mato nas calçadas. De onde veio o mato? São pólen, é a chuva, é o limo e vida. São as bactérias, são aqueles pequeninos fungos, vai virando capim, mato. E dali já vai aparecer outro animal, vai aparecer as... Olha aí a Gisele dando boa noite. Boa noite. E Alice, Alice boa noite. Boa noite, Alice. Vai aparecendo larvas. Então, tudo combinado no laboratório divino. Por isso que o ser humano, o homem, o cientista pensa que ele vai fazer, ele pode até fazer a concepção in vitro, mas sem o útero não adianta nada. Você lembra que teve a ovelha Dolly, né? Mas nunca mais se falou de clonar animal. É meio complicado, porque parece que, se era bom, teriam continuado, né? Mas a gente nunca mais ouviu falar de animal clonado. O que tem é a inseminação artificial ou a concepção também fora do útero e depois injeta no animal ou até na mulher, que é a in vitro. Então, etapa a etapa, esses intervalos, a gente lembra da geografia, né? Os períodos quaternário, terciário, os períodos que tinham os dinossauros. Então, ela fala, retornando em formas primitivas que se fizeram cada vez mais complexas, até atingir expressões superiores, a evolução humana, o homem de Neandertal, até chegar no Homem sapiens, teve quantos homens, né, na escala. Eu podia até ter colocado aquela imagem, né? Nem me toquei nisso, daquela imagem do homem, até atingir expressões superiores dos animais evoluídos, culminando no ser humano propriamente dito. Acho que eu consigo pegar aqui. Passa para o próximo e procura. Vou procurando. Essa possibilidade não deve ser descartada. Quando se pode constatar o autógrafo de Deus no genoma após decodificado, no qual se encontra toda a história dos diversos seres nos seus estranhos códigos responsáveis pelas informações contidas, especialmente em cada célula do corpo humano, num conjunto de 3 bilhões de letras. A fundamentação criacionista de que Deus tudo fez, conforme relato bíblico de Gênesis
Gênesis 1 e 2, negando a evolução e concedendo ao universo a jovem idade de apenas 10.000 anos, é bastante ingênua e improcedente, quando as pesquisas mais seguras demonstram que a sua idade é superior a 14 bilhões de anos, a partir do momento do Big Bang, né, da grande explosão. Os exageros de alguns religiosos criacionistas chegam ao ponto de atribuir ao universo a idade de apenas 4.004 anos antes do nascimento de Cristo, quando Deus o teria criado, conforme concluiu o bispo Ussher, cálculos que resultou de suas pesquisas sobre as notícias genealógicas por ele encontradas em o Velho Testamento. Então, os animais já seriam criados num passe de mágica, pronto, né? E não através da evolução, do cruzamento, de situações que a gente vê, olha aí, 14 bilhões de anos. E que, não desprezando o Velho Testamento, o Antigo Testamento, né, como se fala, ou o primeiro livro, que são 5 livros do Pentateuco, e que seriam tudo uma linguagem simbólica, um simbolismo, mas que, de fato, a ciência tenta desacreditar a Deus e os irreligiosos tentam desacreditar a ciência. E com o espiritismo, com o advento da doutrina, a gente vê que Deus não está fora dessa criação, dessa evolução, que tudo é física, é química, é molécula a molécula, criando vida, gerando, né, cada vez mais o aperfeiçoamento da humanidade, e nós fazendo parte dessa criação. Passa para o próximo, querida. Sim. Sob outro aspecto, atribuir às manifestações inorgânicas, adquirindo sensibilidade, instinto, emoção, raciocínio, inteligência, igualmente é uma proposta audaciosa, que se apresenta mergulhada em lacunas e em mutações inexplicáveis dentro da visão exclusivamente darwinista, que passou a ser considerada materialista. A harmonização das duas correntes de pensamento faculta a possibilidade real da manifestação do psiquismo, que também envolve com a complexidade das moléculas através das quais se manifesta. Nessa identificação, a crença em Deus, sem o desprezo pelos fenômenos do evolucionismo, torna-se perfeitamente natural, concebendo-se que ele próprio estabeleceu esse processo como o mais adequado para a ocorrência da vida na Terra, conforme a conhecemos. É impressionante isso, né? Que fica essa briga de que Deus não existe, que a inteligência ela veio por si só, mas quando na arqueologia, na antropologia, eu vi outro dia a foto de um dos primeiros cachorro que apareceu, foi na África, né? Acho que sim. E olha aí quantos animais hoje em dia, e você vê com essa evolução do canino, como tem criaturas diferentes, animais. É incrível. É incrível. Raças de cachorro que a gente às vezes pensa que eles já estão virando humano, né? Mas que veio de uma região. Então, são milênios de trabalho do laboratório espiritual. Então, ela fala que se apresenta mergulhada em lacuna, que é difícil de explicar. E dentro da visão do Charles Darwin, passou a ser considerada materialista. Mas que há
a emanação energética dos dois lados, do mundo material e do mundo espiritual. Então, o próprio famoso elo perdido. Esse famoso é quando foi que o homem começou a raciocinar, como teve essa evolução para ele começar a falar, né? E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele coloca bem claro que isso veio do plano espiritual, que o ser humano não vai encontrar na arqueologia a prova, né, desse elo perdido, de quando o homem virou um ser inteligente, mas já se tem em escavações o cérebro de várias fases, mas o elo perdido, tanto é que o nome é o elo perdido, né? Isso é muito complexo. Mas olha aqui o que a Jana fala, a harmonização dessas duas correntes da ciência e do criacionismo religioso, fundamentalista, do pensamento, faculta a possibilidade real da manifestação do psiquismo, do psiquismo de Deus, em que há os trabalhadores, os arquitetos, os engenheiros que trabalham com Deus, que são os espíritos evoluídos, puros, que manipulam com a energia, manipulam com as moléculas, com os átomos, e envolve a complexidade das moléculas através da qual se manifesta. Nessa identificação, a crença em Deus, sem o desprezo pelo fenômeno do evolucionismo, torna-se perfeitamente natural, concebendo-se que ele próprio estabelecesse o processo como o mais adequado como a ocorrência da vida na Terra, conforme a conhecemos. Hoje, a criança, com exceções, eu não posso generalizar, mas eu me recordo quando a minha sobrinha nasceu, ela nasceu com o olho fechado. E ela levou alguns dias para abrir o olho. E parece que o neném não enxerga, né? E antigamente isso era a regra. Todos os nenês nasciam com o olho fechado. Agora, no primeiro dia, a criança já está de olho aberto. Olha o ser humano evoluindo. Olha a criança hoje já querendo falar, já querendo andar. Então, olha como a evolução ela está dando passos largos no mundo material. No moral, ainda estamos a desejar, né? Então, o que a gente está falando aqui é a Joana, nesse livro, Libertação do Sofrimento, essa capa antiga, está colocando que a crença em Deus ela é real, ela é científica. Vamos passar para o próximo. Não é conto da carochinha. Aí colocamos aí o planeta Terra, o planeta azul, né, que tem mais, é chamado de terra, mas é mais água do que terra. Tem um pouquinho de terra. E nós também, né? Quase 70% do nosso corpo é água. Então, assim em cima como embaixo. Assim dentro como fora. Sir Isaac Newton, o admirado cientista inglês que descobriu a lei da gravitação universal, era portador de fé religiosa expressiva, que o levou a escrever mais sobre interpretações de textos bíblicos e religiosos do que científicos. Galileu, descobrindo 3 luas de Júpiter e optando pelo heliocentrismo, que constatou como observações demoradas através do telescópio que ele construiu, manteve por todo o tempo a sua fé em Deus e na sua intervenção na criação, mesmo quando perseguido pela Inquisição e outros adversários. Nicolau Copérnico, que igualmente descobriu o sistema heliocêntrico, manteve inabalável sua fé em Deus, sem cuja ação o universo nem poderia ter surgido. Mais recentemente, Sir James Jeans,
o respeitável astrofísico inglês confessou seu teísmo e sua concepção em torno do espírito com valor e convicção científica. Então, aqui fica claro que não é incompatível. Esses gênios da humanidade acreditavam em Deus. Quando fala do Newton, a importância do Newton para a física, para a compreensão da natureza humana, né, olha aí como a Joana coloca, ele lia mais sobre textos bíblicos do que termos científicos. Galileu, a polêmica de Galileu é que até Galileu aparecer, a Terra era o centro do universo, que todos geravam em torno da Terra, né? E para alguns ainda diziam que a Terra era plana. Galileu, quando em Veneza, eles começaram a construir telescópios, porque Veneza era o maior centro de mercado. Os navios, os barcos chegavam, então eles queriam ver os barcos longes que estavam chegando. Começaram a criar lentes. Galileu teve a ideia de pegar essa tecnologia e juntar as lentes, fazer o telescópio e estudar as constelações. E vai descobrindo os planetas que tinham satélites, que tinham estrelas. E como fala aqui, que ele descobriu as 3 luas de Júpiter. Quando ele diz que a Terra gira em torno do Sol, aí foi a polêmica. E aí queriam excomungar, aí a irmã dele, que era freira, né, ajudou para ele ficar num pequeno exílio, mas não ser sacrificado. Nicolau Copérnico também veio com a teoria que o Sol, o sistema solar, os planetas giravam em torno do sistema solar. E, mais recentemente, como ela mesmo usou aqui, o Sir James, um astrofísico, acredita em Deus. Então, não há incompatibilidade, como a maioria das pessoas dizem, vem ao ponto de dizer que o corpo gera o corpo. E quantas a gente sabe teorias de que o homem, né, quando concebe na mulher, o embrião, ali não é nada, é uma massa que não tem alma, que não tem nada, e esses materialistas usam essas teorias para fundamentar o aborto, para fundamentar a eutanásia, Então, a gente está aqui, nós somos espiritualistas, espírita, dentro do espiritualismo. Toda religião que acredita, estudo da Gênese, Sandro José Pinheiro. Obrigado, querida. Obrigada. Então, Deus está em todo lugar, Deus é o Criador supremo de tudo, usando o termo de Joana, é a causa incausada de todas as coisas. E o planeta Terra tem um movimento de translação, de rotação, tudo milenesicamente, não pode tirar um númerozinho desses números do universo, porque o universo é pura perfeição. Os arquitetos, engenheiros, os cosmólogos, já imaginou o planejamento de um planeta, uma nebulosa, né? Como vêm as estrelas, o nascimento de uma estrela, com o advento do Hubble, do satélite Hubble, e hoje em dia do satélite James Webb, se vê as estrelas anãs. Por isso que se fala que o nosso Sol vai morrer daqui a bilhões de anos. Porque as estrelas têm duração, mas o universo não para de se expandir. É um fenômeno, é muito lindo imaginar lindo demais. o universo.
Passa para É o uma próximo, querida. poesia, é um É muito lindo. antidepressivo. Aí eu trouxe aqui atrás, olha, essa foto, Carla, é do James Webb, de Gente, está muito Júpiter. lindo. Muito lindo, né? Eu chorei quando eu vi. É de Nossa, um Júpiter. gigante gasoso. Mas Perfeição. O James Webb trouxe essa radiação, né, que ilumina Júpiter. É Ficou muito muito mais lindo. perfeito. Eu fiquei com pena do Hubble, mas eu Era tão bonito continuo, já, agora não é bonito, não é esse que é. agora é transcendental olhar É para o mesmo. Júpiter dessa forma. Essa luz, olha, essa Essa luz irradiação, é, é incrível. é muito linda. Quer ler aí, querida? Inúmeros estudiosos da genética e da física quântica, bem como algumas das neurociências e da biologia molecular, cientistas médicos e cosmonautas, declaram-se teístas, mantendo comportamento religioso e vinculando-se a algumas das existentes doutrinas espiritualistas. Na sua aceitação de Deus, não descartam a sua interferência no evolucionismo, como parte de sua programação desde o início. Ao conceber e realizar os primeiros pródromos da vida, igualmente organizou o processo evolucionista, a fim de que, procedentes da mesma matriz, as expressões variadas crescem, logrando o objetivo por ele estabelecido, todas as derivadas do mesmo germe. Não, Não, pseudo-sábios não. Sábios. sábios Sábios. mesmo. Eram É que ele deve ter missionários. chegado depois que passou aquele slide, falando sobre eles. Missionários. Todo o É, avanço de conhecimento, eles vieram para trazer a verdade, né? Então, olha, ela está colocando. Quando se fala teísta, eles acreditam, eles são crentes, eles acreditam em algo superior. O próprio Einstein. O Einstein dizia que quanto mais ele estudava, mais ele acreditava que tinha uma inteligência criadora de tudo. E que não era aquela imagem antropomórfica de um Deus num trono, numa cadeira, um velhinho, como Zeus, do panteão grego. Não, não é esse velhinho, não é o Zeus, não é esse Deus. É uma inteligência suprema, é o psiquismo supremo, divino, imaterial, eterno, causa incausada. Então, aqui, o capítulo é a crença em Deus, ela está enfatizando a presença, a existência de estudiosos que acreditam e desencarnaram acreditando em Deus, filósofos. Sócrates, existia sábio mais sábio? Quem era o homem mais inteligente, né? Só sei que nada sei. E Sócrates acreditava no espírito. Ele veio de um outro lugar. Ele sabia que ele já tinha adquirido o conhecimento, não foi só naquela vida. Não podia. Por que ele sabia mais que os outros? Porque ele deve ter tido uma outra experiência. Então, ele também, né, latente, era reencarnacionista. Na sua aceitação de Deus, não descarta a interferência. Então, nós não estamos aqui, em momento algum, criticando Charles Darwin, criticando os físicos. Tudo está no plano de Deus. Deus permitiu que o Thomas Edison inventassem a lâmpada, né? Que, no caso do Isaac Newton, descobrisse a força gravitacional. Né? Tem até filmes que falam que a maçã caiu e ele mediu a distância e como a velocidade da queda da maçã. Então, aí, ao conceber os primeiros pródromos, as primeiras células, aquela alga, lembra quando a gente estuda a gênese do Allan Kardec, que
que a gente estuda como a primeira alga, Monodas celestes, como vieram da pátria espiritual, a primeira energia, e sai do oceano. A vida começa no oceano, porque antes era uma bola de fogo, depois virou uma bola de gelo, o planeta. Aí depois eram erupções vulcânicas, e aparece um homem primitivo que evoluiu do primata. Mas a gente é como aquela imagem que tu ficaste de encontrar. Quem já teve a oportunidade de ir em algum museu de história natural, tem essas aulas para visitantes nos museus de história natural, que você vê a evolução, você vê. Então, igualmente, ele organizou o Criador através dos seus prepostos, Jesus, um espírito puro que participou da evolução, da criação e da evolução do planeta Terra, até hoje está conosco, a fim de que, precedentes da mesma matriz, as expressões variadas crescem, logrando o objetivo por ele, Deus, o Criador de tudo e de todos, todas derivadas do mesmo germe. Então, a vida apareceu. O Sandro aqui falando, me equivoquei na pergunta, que estava questionando, são espíritos sábios que vieram mudar o rumo da história. Sim, espíritos preparados para o compromisso da evolução. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo, Sandro. Todo aquele cientista, onde quer que esteja, que um Albert Sabin, que participou da vacina da polio, contra a polio, as vacinas, os soros contra os venenos, né? Todos esses cientistas que estão aí, o Pasteur para a higiene na cirurgia, quantos morriam de infecção, né? Pasteurizar, higienizar, né? O Instituto Pasteur, que até hoje existe, de higienização, e as vacinas dos animais, a carne que nós comemos, as vacas têm que ter a vacina da febre aftosa, os animais, nós, se a gente pega doenças, a doença de Chagas, a doença do carrapato, hoje em dia, para quem tem animal doméstico, volta e meia, um cachorro, um gato, tem que tomar algum remédio para evitar que ele pegue uma doença grave, ou aquela como é que, não sei se é lombriga, mas vai para o coração, né? Como é o nome daquilo que vai para o coração e mata os animais, que ela é uma bactéria, né? Então, todos os cientistas que trabalham em prol da humanidade são missionários. São espíritos aquela espírito que acolhe. Sim, sim, sim. E agora, com as pesquisas para erradicar a doença da Zika, né, que vem através do mosquito, que a mãe, se está grávida, pode causar microcefalia, e as pesquisas que o Dr. Paulo Frutuoso, né, conta em suas palestras, que esse vírus da Zika, no futuro, teve pesquisa que colocaram o vírus da Zika em ratos que estavam com câncer no cérebro, no pequeno cérebro do rato. Esse vírus da Zika reduziu o câncer. Não é impressionante isso? Nossa! Então, tudo tem uma razão. Colocaram o vírus nos ratos cancerígenos, que tinham câncer. As células foram reduzidas. Então, tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. É que a gente ainda não mereceu. A gente não mereceu. O ser humano ainda quer explorar muito o próprio homem. E vamos que vamos, que
tempo urge. Tchau, Júpiter. Passa para o próximo, querida. Oh, tchau, muito lindo. Trata-se de uma conceituação perfeitamente lógica e real, porquanto somente ele tem o poder de propiciar o hálito vital, retirando do nada as primeiras vibrações que constituíram as complexas organizações moleculares, de onde se originam os micro-organismos, bases estruturais de todas as formas conhecidas. Essa paternidade original propicia a fraternidade que deve existir entre todas as espécies e formas de vida, ensejando a solidariedade necessária para a sobrevivência geral, sob os impositivos dos fatores mesológicos, filogenéticos, as mutações, as adaptações e o desenvolvimento das potencialidades que lhes jazem adormecidas. A própria divindade, dotando o ser humano de inteligência, facultando-lhe penetrar nas leis que governam a vida, para melhor harmonizar-se com as mesmas, respeitando-as e ampliando os horizontes do seu entendimento. Esse texto a gente só imagina nos oceanos, principalmente no Oceano Pacífico, que as profundidades são... A gente não tem nem ideia, né? Tem áreas próximos do Oriente, Japão, né, China, que a profundidade ali é uma escuridão total no Oceano Pacífico. E pesquisadores encontram animais que parecem minerais, né? Então, a gente conhece plantas que parecem um animal. Não tem plantas que se movem. Tem animais, peixes, crustáceos, que parecem pedras. O próprio coral é um animal, tem vida. O coral tem vida. O coral, a necessidade de uma alga no oceano, as algas que limpam, né, o gás carbônico para se tornar oxigênio, o grande pulmão do mundo. A gente sempre usa esse termo que o pulmão do mundo é a Amazônia, mas a Amazônia ela é explícita, mas na realidade o pulmão do planeta são os oceanos. Oceanos. Os oceanos, a vida no oceano e se imaginar que o primeiro ser vivo saiu do oceano porque é a mutação de uma pedra com suas pequenas, com carbono, com hidrogênio, com o oxigênio no mar, a mutação que fala a paternidade da vida. Então, aqui o hálito vital. Então, é a formação da vida, como se dá. Né? Então, imagina um peixinho que originou um peixão, a baleia, os golfinhos. Quem já viu foto de uma jiboia gigante, é impressionante, é impressionante. Tudo tem uma razão. Cada animal que você vê com os olhos da carne tem a sua energia. Não vamos deixar de estudar. No YouTube tem um vídeo sobre a reencarnação de Segismundo. A gente aprende muito com o vídeo mais longo da reencarnação. Estou enfatizando aqui, reencarnação de Segismundo. Tem um vídeo, que é o terceiro livro da obra de André Luiz, Missionários da Luz, que ali tem a reencarnação de Segismundo. O doutor Décio Iandoli Júnior, em uma palestra que eu anotei toda a palestra, foi a palestra do Congresso de 2004 na França, ele falando da origem da vida.
o embrião humano e o embrião de um sapo e o embrião de um chimpanzé é tudo parecido. Em qual momento o que está dentro da mulher vai virar humano quando aparece a coluna vertebral? Aí ele descrevendo essa divisão celular, quando aparece a proteína tal, tem até um nome na palestra, essa palestra deve ter no YouTube também, Origem da Vida, e ele fala que ali é a imantação perispiritual, favorecendo a divisão celular e mantendo as energias para que a divisão celular se organize conforme o perispírito. Então, quem há de dizer que não há uma vida espiritual, que um embrião... Porque, ainda vou longe, um esperma pode fecundar um óvulo, chegar a formar umas células e não desenvolver. A mole datiforme. Porque vira uma massa, uma carne. Não teve ali o perispírito. Não teve o espírito, perispírito. Perispírito, modelo organizador biológico. Então, você não tem como mostrar que não há vida, que é um pedaço de carne. Não. Então, se é um pedaço de carne, pega, tira do útero da mulher, faz um experimento e coloca no útero eletrônico. Não vai continuar. Né? A gente vê os bebês prematuros, a delicadeza em Deus não é dessas existências. Estamos ainda precoce nesta fé. A crença, olha o que acontece, Sandro. Na pré-história, o homem sempre acreditou em Deus. Com a atividade intelectual, como Deus é invisível, como os espíritos são invisíveis, o racional começou a questionar e nós temos que voltar ao ponto de origem. Bem-aventurados pobres de espírito, porque o que não usa o seu cérebro para questionar Deus, eles se entregam com humildade ao Criador. Então, não é que somos precoces na fé, é que nós ficamos tão orgulhosos, ficamos tão arrogantes, que começamos a questionar Deus. E não acreditamos em Deus, justificando, se ele fosse bom, ele não criaria crianças cegas. Se Deus fosse justo e bom, ele não permitiria a pobreza, as favelas, o crime. Mas vamos imaginar que para Deus, o mundo, nós nascemos simples e ignorantes, o mundo saiu do mundo primitivo, entrou no mundo de provas e expiações, nós somos recicláveis, o nosso espírito está sempre voltando em outros corpos, porque nós somos indivíduos imortais, nós somos fadados à evolução, nós um dia seremos espíritos puros, tudo se condensa àquela pirâmide da evolução. Nós, criados simples e ignorantes, vamos evoluir na escala espírita, vamos também nos mundos, né? Mundos felizes, mundos celestes, de regeneração, vamos passar para os mundos felizes, vamos para os mundos celestes. Tudo evoluindo. Então, quando o materialista questiona, dizendo que tem crianças morrendo de fome na África, vamos, a grosso modo, dizer que as crianças que estão reencarnando na África estão ou espiando, ou estão em prova, ou estão em missão. Não vamos olhar o mundo como um olhar plano. Jesus
questionado por Pilatos: tu és rei? Não, meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, os meus amigos não deixariam. O reino de Deus é espiritual, é imaterial, é quintessenciado, é da bondade. Estamos na veste do corpo, então tudo que eu olho com o olhar material, eu questiono Deus, eu me afasto de Deus. Tudo que eu olhar com o olhar espiritual, eu me aproximo de Deus. Os olhos do espírito veem a essência do ser humano. Os olhos da carne veem a beleza física, questiona quando a pessoa está com sobrepeso, quando a pessoa é de outra raça, quando a pessoa é miserável, é pobre, é rico. Isso é mesquinheza da natureza humana, mas que Deus não é mesquinho, Deus é tudo bom, tudo justiça, todo bondade, todo misericórdia. Então, as leis naturais. Então, vamos imaginar, olha aí, a própria divindade dotando o ser humano de inteligência, facultando penetrar nas leis que governam a vida para melhor harmonizar-se com as mesmas, respeitando-as e ampliando os horizontes do seu entendimento. Vamos imaginar uma criança abusada, uma criança sofrida. Ela é vítima até um certo ponto, porque se Deus é justo, ele não permitiria que algo acontecesse para essa criança se ela não tivesse ali um vínculo, uma sintonia, uma conexão. Vamos aqui fechar os olhos e imaginar a lei da física. Se eu não tenho nenhuma mancha que me conecta, uma mancha que eu digo perispiritual, que me conecta a um sequestrador. Eu não sequestrei em vidas pretéritas, eu não ajudei a sequestrar ninguém. Se eu estou andando na rua e tem alguém querendo sequestrar alguém, ele não vai nem me ver, porque eu não tenho vínculo, não existe na lei da física. Eu não tenho sintonia, não tenho atração. Porém, se eu fui uma bandida que esfaqueava, eu vou atrair um bandido que vá me esfaquear. Por isso que não tem bala perdida, tem bala achada. Nós atraímos aquilo. E no estudo da psicologia profunda de Joana, vamos perceber que nós atraímos os familiares. Eu não nasci na família errada, eu não me atraí por fulano de tal. Não, tudo tem uma razão. A minha doença moral, a minha doença psicológica atrai o meu clã, que tem as mesmas doenças, que tem os mesmos vícios, que tem as mesmas virtudes. Então, vamos continuar no estudo. Eu estou querendo ver se dá para visualizar que Deus nos deixou com livre-arbítrio para nós buscarmos de volta. Todos nós somos os filhos pródigos. Vamos voltar a Ele, pedir clemência. Eu abusei, eu deixei de acreditar, eu sou da Revolução Francesa, eu sou um espírito reencarnante da Revolução Russa, eu quero matar todo mundo para poder fazer a lei do homem, e aí eu quero voltar, eu quero nascer no continente africano para ficar simples, para voltar a amar a Deus, ou eu quero nascer na Amazônia. Então, cada caso é um caso. Se eu fui um nazista e coloquei muita gente nas câmaras de gás, eu quero retomar e ser vítima, né? Vítima, vou morrer num incêndio, pois eu colocava no forno crianças. Tudo tem uma razão, nada acontece por acaso, o acaso não existe no mundo de Deus. Vamos que vamos, vamos que vamos. Olha o tempo, nem sei quantos slides tem. Jesus misericordioso, anda.
Peraí. Já está terminando, tem 3. Acabou esse, acabou. Vamos todo mundo ler. Graças a essa compreensão, percebe a necessidade de superar os impulsos agressivos e destrutivos que lhe remanescem do largo processo da evolução, sublimando as aspirações que se orientarão no sentido da plenitude. A crença em Deus é, portanto, uma bússola de segurança para a autoconquista, saindo a pouco e pouco dos instintos grosseiros para alcançar os sentimentos de elevação, que trabalham em favor da paz e do progresso. Houvesse podido compreender o mecanismo evolucionista, se este já existisse em seu tempo, Santo Agostinho já teria interpretado melhor os conteúdos das narrativas bíblicas, da narrativa bíblica da criação, encontrando respostas sábias para suas interrogações, tendo em vista as dificuldades que se enfrentava para entendê-las, conforme narradas no Gênesis 1 e 2. Aí eu ainda vou fazer uma propaganda agora. Acreditar em Deus, confiar em Deus, nos dá um sentido para acordar no dia seguinte. Graças a essa compreensão, percebe a necessidade de superar os impulsos agressivos. Olha aí, a moral judaico-cristã. Como se usou para denegrir, para arrasar com a moral judaico-cristã, que, na verdade, trouxe a ética. Immanuel Kant, um baluarte da ética, né, reconhece Deus, o Criador, reconhece que o homem bom é um homem que combina os seus interesses com Jesus, com o mesmo pensamento de Jesus. Então, vamos imaginar também, você está estudando engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia nuclear, física nuclear. Tudo é calculado milímetro, tudo é detalhe, aquelas equações matemáticas, aquilo é uma loucura para nós leigos. Como? Aí eu coloco aí um campo florido, um céu cheio de nuvens, um céu azul. Por que o céu não cai? As nuvens não caem? Como nasce uma semente? Né? Você pode guardar anos e anos e anos a semente, e ali a vida está condensada. Quando ela tiver pegando elementos de química, condições de pressão, atmosfera, ela vai brotar. ATM, né, que é a famosa ATM, condições normais de temperatura e pressão, é um ambiente ideal. Então, tudo para criar um planeta, são gênios da física, da matemática, que estão manipulando com o pensamento, com as equações. É uma física. Quem não já escutou recentemente que, para entender da matéria escura, né, vai ter que se ter uma nova física. A dark matter, o espaço, aquela parte escura que a gente pensa, está ali os planetas. Vai aparecer uma imagem, a gente vai ver. Essa matéria escura não é vazia. Ela não é vazia, ela tem uma fórmula matemática, ela tem um campo eletromagnético que mantém os planetas em órbita, mantém o Sol, mantém as estrelas. Da mesma forma, nós, os bandidos estão ali, as pessoas boas estão aqui. Se a pessoa boa encontra um bandido e desencarna,
Não foi por acaso. Deus é todo justiça. Vamos ler aquela parte do Livro dos Espíritos. Lei de amor, de justiça e caridade, né? Então, olha aí, aqui a Joana até fala que o Santo Agostinho teria ficado deslumbrado se ele tivesse tido a oportunidade de conhecer o evolucionismo de Charles Darwin, mas Santo Agostinho foi no século, meu Deus misericordioso, eu acho que foi no século III, né? Foi em Roma, mas ele estava em Hipona, em Hippo, na África, mas ele virou um bispo católico, né? Inteligentíssimo. Vamos passar para o próximo. Foi 300 anos depois de Jesus que Santo Boa Agostinho noite, apareceu. Nilceia. Boa noite, Nilceia, querida. Nossa professora. Pode passar para o Nossa próximo. professora. Olha aí, Cada olha aí. vez. Só desculpa eu te Tá. cortar. Aqui é o sistema solar, é um desenho artificial, porque está com como é que se fala? Com a translação, com a rotação Tá em de cada movimento, planeta né? em torno do Sol. E a parte escura, que a gente pensa que é um vazio, não é vazio. É matéria em outro estado, é quintessenciada. Os físicos estão tentando decifrar o que é a matéria escura, mas é complexo. Eles falam em outra dimensão, né? É. Cada Pode ler, vez em que querido. o ser humano decifra as incógnitas existentes na Terra e no universo, mais descobre perfeitamente desenhando o autógrafo de Deus na sua obra gloriosa, de maneira que não ficam dúvidas a esse respeito. Assim sendo, a crença em Deus não significa necessariamente uma vinculação com qualquer religião convencional, ou o indivíduo encontra-se submetido aos dogmas e liturgias tradicionais, mas aceitá-lo na mente e no coração, de forma que a filiação natural seja coroada de fé e gratidão no seu inefável amor. A cada flor que brota, a cada água do orvalho, a cada gota de chuva, a cada cantar de um passarinho, a cada nascimento de um elefante, de um cavalinho, de uma girafa, né? De um cachorrinho, de um gato, de um sabiá, de uma abelha, é Deus. Deus em tudo. Cada vez que o ser humano decifra as incógnitas existentes na Terra e no universo, mais descobre o autógrafo de Deus. As flores são a assinatura de Deus. O sol é uma bênção de Deus. A natureza é Deus, de maneira que não ficam dúvidas a esse respeito. Posso estar errada, mas é conhecido que não tem um floco de neve igual ao outro floco de neve. Se é verdade, mas então você imagina, não tem um floquinho de neve igual ao outro. E as nossas impressões digitais, que nenhuma é igual à outra. Tem que ser Deus. Tem que É muito ser lindo, é suprema tudo. inteligência. Assim sendo, a crença em Deus não significa que tu tenha que ter religião. Os nômades, os primórdios dos primórdios, acreditavam, né? Os astecas, os celtas, os egípcios, os hindus, acreditando na criação, é atávico, e o homem está querendo se afastar de Deus a cada
4 minutos, uma alma em desespero tira a própria vida porque não acredita que ela tem uma função, que ela tem um objetivo existencial, espiritual, participar da criação. Então, acreditar em Deus sem dogmas, sem as liturgias, cada um busca aquilo que onde Deus está. Deus pode estar no voluntariado, Deus pode estar na caridade que você faça, Deus está quando você cozinha para a tua família, Deus está quando você é professor de crianças e você ama as crianças, você ama teus sobrinhos, você ama a tua mãe, teu pai, teu avô, tua avó, teu bisavô. Na mente, no coração, Deus está em tudo, está em todos. De que a forma, a filiação natural seja coroada de fé e gratidão, no amor, tudo é amor. E pensando naquela pesquisa do Matsuru Emoto, que congelava as moléculas de água, né? Cada água pegava um copo de água, colocava uma música, depois tirava uma molécula, congelava, ia para o microscópio e via então a molécula de água que tinha vibração da Madre Teresa, que tinha vibração da voz do Hitler, que tinha vibração da Quinta Sinfonia de Beethoven, da Nona Sinfonia de Beethoven. Então, essas moléculas, os cristais, como estavam, a água se molda conforme a nossa irradiação de amor. Tudo é por amor. O nascimento de um potrinho, o nascimento de um bezerro, o nascimento de um sapo, aquelas tartaruguinhas lindas que correm para o mar, os ovinhos, né? Tudo é muito lindo, tudo é maravilhoso no mundo de Deus. Vamos buscar Deus na simplicidade de uma árvore, de uma flor, de um riacho. Vamos participar da limpeza, ser voluntário, limpar o oceano, levar sacos para a praia e tirar a lataria, se o gari não der jeito. Né? Não vamos poluir o mundo com os pensamentos mórbidos, com as notícias que nos deixam deprimida, triste. Não vamos ser criadores de mais confusão no mundo. Vamos amar, né, Carla? Aí tem mais um slide. É. Faltam as perguntas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1, de 1 a 5. Belíssimo, né? João, o discípulo amado, João, o evangelista, o evangelista mais transcendental. No princípio era o verbo, o hálito de Deus. Impressionante isso, né? Então, dá para tu colocares aí as perguntas sem tirar esse slide ou vai ter que tirar? Não, eu vou ler para você, porque não dá para pôr aqui. Ah, tá. Tá? É aquela da primeira... É. Deixa eu ver aqui rapidinho. A pessoa pediu para a gente fazer um paralelo entre... A Ismênia Alves, do Alto do IP, ela botou, poderia comentar as questões de número 1 e a de número 1018 do Livro dos Espíritos e a sua relação com as crenças em Deus. Deus, a causa incausada de todas as coisas. Deus. Tens aí a resposta do Livro dos Espíritos? Tem. Eu tinha colocado, mas eu acho que eu fechei a tela. Vamos ver se eu encontro.
o que é Deus? Deus é a causa primária de tudo. De achei, estava tudo. bem aqui separado. De tudo. E na pergunta 1018 do Livro dos Espíritos, é o momento que Jesus responde que meu reino não é deste mundo. Nós estamos mergulhados na vida material, mas nós somos espíritos imortais, destinados à evolução, destinados à felicidade. No percurso de 1000 anos, de 2000 anos, caímos porque somos humanos, temos o livre-arbítrio. O reino de Deus é o reino do amor. Cada vez que eu me aproximo do amor, que eu me aproximo da vida verdadeira, eu me aproximo do reino de Deus, que não é deste mundo, é do mundo do coração, é do mundo imortal, é do mundo não que os olhos veem. Deus criou o homem para a felicidade. Deus é o criador de tudo e de todos. O homem, se achando o centro do universo, por muito tempo achava que a Terra girava, tudo girava em torno da Terra, aí se viu que não, e que nós não estamos sós. Aqui nesta imagem, atrás desta... Isto é uma nebulosa com galáxias. Então, a nossa galáxia Via Láctea tem bilhões de sistemas solares. São bilhões de estrelas no universo. Então, vamos imaginar, nós não estamos sós e o Criador nos espera na evolução. Um dia seremos espíritos puros. Eu não sei se eu casei aí, o reino de Deus está dentro de nós, porque o reino de Deus está em todo mundo, não é o reino aqui. Jesus não precisava provar no Sinédrio, para o Caifás, que ele era o Messias. Ele trouxe a mensagem da alma, do amor, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Só quem ama pode escutar as estrelas. Aquele poema do Olavo Bilac. Ora, direi ouvir estrelas. Só quem ama pode ouvir e escutar as estrelas. É o amor. Se eu tenho desamor, se eu não me amo, se eu tenho raiva do pai, raiva da mãe, se eu não gosto de mim, se eu me odeio, o que é que eu vou atrair? Eu vou atrair o reino de Deus? Não, eu vou atrair coisas para eu aprender a um dia vir a amar a Deus. Eu colho o que eu planto. Vamos semear para um dia colhermos o bem. Né? Então, ainda estamos... Qual é a próxima? A outra pergunta. Alguém falou de fé. Esse aqui é da fé, quer ver? Somente se aure fé é do Dimas Souto, de Liberdade, São Paulo. Somente se aure a fé em Deus em momentos de dificuldades e desventuras, essa crença, essa fé pode acontecer em momentos de muitas felicidades e grandes realizações? Pode, cada ser humano, num momento de alegria para algumas mulheres, na hora do parto, né? Elas sentem a presença de Deus. Sentem. Muitas bem, né? Anjos, choram, né? Anjos choram. Espíritos também. Na hora do desencarne, antes de desencarnar, eu estou vendo uma luz, eu estou vendo um túnel, as experiências de quase morte. Então, na hora da alegria, da gratidão, agradecer a vida, na hora da tristeza, pedir ajuda para não sucumbir, não blasfemar, não falar besteira, dizer que Deus não existe.
Oh, que isso? Não fale assim. Deus te ama, Deus te quer. Oh, minha irmã, tu não és sozinha, tu não estás sozinha, nunca estamos sós, né? Qual é a outra? A outra? Como graduar a crença nossa de cada dia segundo o modelo espírita em relação às demais religiões e suas crenças? Isabel Souto, Curitiba, Paraná. O espírita, com o decorrer dos anos, ele vai enfiando a viola na mochila e vai ficando mais calado, porque ele vai percebendo que ele não está aqui para converter ninguém. Ele participa, ele dá aula, ele dá palestra, mas ele não pode forçar ninguém a acreditar como ele acredita. A fé é individual, mas vamos pedir mais fé, vamos buscar mais fé, vamos construir a fé em nós, buscando ver o mundo, ver a natureza. Cada vez que você vê uma criancinha ou vê um animal, ou se você for para o campo, for para a fazenda, floresta, onde tirar o sapato, pisar na grama, abraçar uma árvore, ou orar, ou ver na internet, o fenômeno da internet não, já não é uma maravilha, os eletrônicos, a gente que via aquele desenho animado, os Jackson, da esteira que o cachorro fazia exercício, e o Jackson Jacksons. via na TV, né? Falava com o patrão. É impressionante, isso tudo acontecendo. Tudo acontecendo. Vai acontecer. Vamos crescer na fé. Né? Ó, a última é Crer em Deus, é da Abigail Moraes, Chapéu do Sol, São João da Barra, Rio de Janeiro. Como crer em Deus? Crer em Deus é? O que é crer em Deus? Amar. Amar. Ah, eu não amo. Vamos tentar amar. Crer em Deus é buscar Ele. O alto amor. O que é o alto amor? É eu ser egoísta? Não. É eu buscar a Deus. Tudo que eu fizer para o bem, ama a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a si mesmo. É amar a Deus, confiar em Deus, é aceitar a tua vida. Eu não posso mudar o que passou, mas eu posso recomeçar. Né? Aquela frase do Chico, eu não posso mudar o passado, mas eu posso fazer um novo começo. Então, quer falar mais alguma coisa aí, Carla, para a gente se despedindo? Pode encerrar com a prece. Está grande, pode ir. Disseste tudo. A gente tenta, né? Vamos fechar os nossos olhos. Eu ia ler uma prece da Maria Dolores, mas não vou. Vamos buscar Deus. Vamos falar com Deus. Ó Deus amado, Criador de todas as coisas, de tudo. Criador do ser humano. Criador de uma ovelha. Criador de um elefante, de uma fera, de uma borboleta. Ó Deus Supremo, Deus de infinita bondade e misericórdia, Deus onisciente, onipresente, todo amor, todo pureza, todo beleza, Deus na criança, Deus no mar,
Deus no ar, Deus no avião, Deus na gaivota, Deus no coração de um cachorro, Deus num peixe, Deus em tudo e em todos, Deus é amor. Deus entregou Jesus para exemplificar este amor. Jesus nos disse que quando uma ovelha se perde, ele corre atrás da ovelha. Nenhum de nós está sozinho. Deus está conosco. Jesus, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Vamos respirar com Deus. Vamos amar os animais, todas as criaturas. Com esse pensamento de amor, vamos levar os nossos corações a todas as crianças abusadas, abandonadas. Vamos abraçar os idosos, mentalmente vibrando. Vamos abraçar os países que estão em guerra, as crianças sofrendo com a guerra na Ucrânia, em Gaza, no Congo, na Nigéria. Vamos imaginar as garotinhas abusadas da ilha de Marajó e dos subúrbios, de cidades do Nordeste, do Norte, do mundo afora. Deus é Pai. Jesus, através do evangelista João, disse: Deus é amor. E onde estivermos pensando no amor, pensando em Deus, ali Deus está. Vamos erguer as mãos e imaginar que Deus nos sonda, Deus nos busca, Deus nos quer para fazermos o bem e não ver a quem caminhando num jardim, buscamos a Deus, abraçamos a Deus e vamos aos hospitais, vamos com as nossas famílias sermos os melhores, as melhores pessoas que podemos ser. Deus, derrama, Senhor, todos os sofredores, todos que estão moradores de rua, todos os famintos, todos os drogados, desesperados, todos aqueles que querem tirar a própria vida porque não te conhecem. Deus é amor. Tu amas, tu estás com Deus. A solidão é a ausência de Deus, mas buscando Deus, nos abraçamos e nos deixamos penetrar por Ele, e Ele é o nosso hálito. Deus amado, Jesus querido, hoje, agora e sempre, abençoa todas as famílias, todos os doentes de câncer, todos os doentes terminais, todas as crianças que nasceram prematuras, todas as crianças com microcefalia, com doenças nos hospitais do câncer. Abençoa, Senhor, todos os sofredores, famintos. Sê conosco, Jesus amado, neste planeta azul, nos amando, e que sejamos merecedores do Teu amor. Senhor, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, sê conosco.
Obrigado, querida Carla. Seja. Obrigada, mentora. Obrigada, Marcinha. Peraí. Pronto. Deixa eu só tirar aqui. Acho que não consigo voltar. Tudo bem, boa claro. noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu fechar aqui. Peraí, só um minutinho. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.